Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos a mais um episódio do A Bola no Momento, o podcast sobre a NBA à portuguesa. Comigo tenho, nesta segunda-feira à noitinha, como ele gosta, Lucas Niven. Lucas, como é que está? Estou bem, João. Porquê é que estás a rir? Porquê é que Não sei, abriste imediatamente a rir-te? não sei, parece um gajo que gosta da noitinha. Tipo, Eu gosto da noite. és mais um gajo de noite do que de dia. Sou, sempre fui, sempre fui. E esta hora que acabei de adormecer a filha, a coisa é quando o meu dia acalma. Sim, quando está a começar um novo dia, né? Parece que acabaste de acordar, né? Fresquinho. Não é quando começa a baixar as rotações. Como é que foi o fim de semana? Epá, Lucas, foi intenso. Não sei como é que tenho de dizer isto, pá. Fui sair à noite, era uma coisa que eu já não fazia há algum tempo. Atenção, quando eu digo sair à noite é chegar a casa tipo às 2, tipo, só para dizer que à noite, ou seja, não é, estás a ver? Não é, calma. Sou maluco. Não, tive um aniversário ao almoço que se estendeu até ao jantar e que acabou num clássico lisboeta que eu nunca tinha ido, na verdade, mas que se chama Primorosa de Alvalade. Não sei se estás a par, Já se ouvi falar, mas conheces, nunca lá já fui. ouviste falar, mas nunca. Então, praticamente é uma discoteca que foi fundada em novembro de 74, acho eu, ou pelo menos é. Foi em 1974 que abriu a primeira vez. Fica ali na Avenida Estados Unidos da América, ou seja, quase ali a chegar em Intercampos. E pá, posso dizer-te que era das pessoas mais novas que estava lá dentro. Acho que posso Sim, dizer sim. isto sem Sim. medo, mas eu acho que foi uma mistura entre tipo o T-Club e o. Como é que se chama aquele sítio onde era a capital? O Platô. Ou seja, o T-Club e o Platô tiveram um filho. Pronto, para imaginar. E é a Primorosa de Alvalade. Então, pá, é engraçado, mas pronto, claramente é para malta mais velha até do que eu. Foi bom também estar num sítio a sair à noite onde não era a pessoa mais velha lá, que seria o que aconteceria provavelmente hoje se fosse Ali mais alguma perto do rio. discoteca. Sim, mas é pá, claramente não tenho já, ou seja, é uma coisa que me castiga fisicamente, percebes? Castiga-me fisicamente. E eu já, ou seja, já tomo decisões ponderadas, ou seja, pá, bom, vou parar de beber quando entrar na discoteca. Estou a ser este gajo, estou a tomar decisões que eu não te vou mentir, orgulham-me. É o sinal. Eu quando penso, será que eu estou mais maduro ou não? É nestas coisas que eu sei que estou. É nestas coisas que eu sei que estou, porque eu seria incapaz de fazer isto há uns anos. Mas sim, portei-me bem, bebi só cerveja, não fiz misturas, tive o dia todo a beber cerveja, não bebi gins, não bebi vinhos, não bebi nada. Pronto, antes de ir para lá, fui comer uma chamuça ao Amadeu, que é um café que há aqui ao pé, que tem uma das minhas chamuças de Lisboa, sem medos mesmo. Estou aqui a recomendar Amadeu, aqui ali entre atrás, vá, uma das ruas paralelas à Avenida de Roma, vá, mais ou menos, perpendicular à Avenida de Roma. Ah, vale a pena. Aliás, é um clássico que toda a gente faz e que muita gente está a reconhecer Sim, antes disto sair uma chamuça, não é? sim, Normalmente sim. fazem sopa-se com Não, vodka, com whisky e ficar só na cerveja. é porque já estávamos naquele modo, ou seja, eu fui almoçar a Cascais, nem sequer era perto, estás a ver? Estavas em Almoço modo à maratona, uma. em modo maratona, não é? Corrida de resistência, não estava a ser Sim, uma sim, corrida. sim. E depois tipo, fomos chicando, aquele tinha um espaço exterior, fomos chicando, as pessoas chegaram para jantar, e nós fomos chicando, e esta eu digo, havia malta que não se queria ir embora, disse, então vamos ali ao Amadeu comer uma chamuça e depois vamos à Primorosa. E os gajos assim, Amadeu, mas isso é bom, vou ligar a um amigo meu que é dali da zona. E quando a pessoa liga, sabes aquela coisa, eu agora vou contar a história, mas é daquelas histórias que só tem piada para quem viveu, sabes? E a Sim. pessoa liga e do outro lado alguém diz: estou mesmo em frente ao Amadeu, e todos nós, estás a ver? Estás a ver? Aquela cena que, tipo, Claro, que agora eu conto e depois assim, não era nada de especial, mas na altura parecia que eu era claro, um visionário, percebes? Que eu era claro. um visionário. Então sim, foi isso. No domingo, só para dizer isto, porque sei que tu és um gajo que gosta de recomendações gastronómicas, provei as sanduíches do Ish. Não sei se já ouviste falar.
uma casa de Não. santos chamada Duís. Tem assim santos da moda, né, como há agora as santos de comeste a santos de pastrame, não é, no outro Uhum. dia, as casas são santos um bocadinho mais bem apetrechadas e com mais elegância, pronto, e o Duís tem uma ótima sandes de frango no churrasco, frango chicken Olha, piripiri, que é como eles chamam a sandes, pá, mesmo boa, mesmo boa, o mesmo meu, o aqui. meu pai, que é o verdadeiro bife, quando vem a Portugal, tem sempre que ter uma ida ao chicken piripiri, que é como eles chamam ao nosso frango assado. O chicken peri peri, sim. E pronto, puto, é isto que eu tenho para ti. Não sei o que é que tenho de dizer mais. É isto Pois, que eu tenho para ti. eu tive um fim de semana, não foi da NBA portuguesa, foi da NCAA portuguesa, porque isto com March Madness Ah, começam cedinho os jogos a dar e não estou parado a ver jogos, porque lá está, filhos e tal, mas estou sempre com o olho, por isso fica a giro. Epá, e fui passar o fim de semana à casa dos meus sogros, portanto só comi e vi. eish, Comecei pois sexto tu ao almoço, mandaste-me, comecei, tu comecei sexto mandaste-me. ao, comecei sexto ao almoço, fui lá ao Cal, Ok, provar a Santos lindo. Pastrami, está E que aprovada. tal? Apanhei um bocadinho, eu disse, apanhei o pastrami um bocadinho salgado, se calhar tive azar da peça. Para mim Pois, estava pá, não estava foi. bom, a Rita achou um bocadinho salgado. Confesso que sou um gajo que precisa da batata. Precisa da batatinha ao lado para picar, estás a ver? O pickle e não sei o que, está tudo certo. Já viste vídeos do Cats em Nova York, KATZ? É Já vi, a já vi, já inspiração vi, é a inspiração daquilo, claramente. Que é uma já Santos, para vi, quem já não vi. sabe, em Nova York custa $30 a Santos. E Sim. tem aspecto de valer cada cêntimo, porque aquilo é um almoço, um jantar e o almoço o dia a seguir. Aliás, Yeah, o tamanho maior da Santos no Cau é meio quilo de pastrami dentro da Santos, yeah. para Que as não pessoas é, terem não foi a tu noção. que comeste, né? Tu comeste a sandes Não, mais não, pequena. comia a Santos Eu acho que normal. essa de meio quilo deve ser 30 €, já não me lembro, mas eu acho Era que 20 e tal, era 20 e yeah. tal. Era 20 e tal. E depois? Pá, depois fui para casa dos meus sogros, quando fui jantar a Santarém, um sítio que eu não vou dizer o nome porque era dos meus sítios favoritos para comer sushi, fora de Lisboa, e com preço e qualidade incrível, só que mudaram a equipa toda. Então, infelizmente, decidi sair lá triste, porque eu gostava mesmo muito daquilo e Eu acho que sei desapontou. qual é o sítio que estás a falar. Pronto, eles acabaram. Eu já falei aqui, já dei aqui a recomendação de quando era bom, mas pronto, quem não apanhou, agora não é Também uma não vai altura. apanhar agora, também não vai Vamos, apanhar agora. vamos esperar que melhorem um bocadinho. E domingo, lá está, o domingo Pois, fui almoçar ao dia Chapa, de missa, não é? Dia de dia de missa. missa, dia Dia de missa, bom já tempo, passei, já passei. mas, mas apesar do cau, apesar da sexta-feira à noite a comer fora, apesar do Chapa, epá, quem teve a sorte de ter uma mãe que cozinha e avós que cozinham é sempre uma cozinha especial para nós, não é? Porque Yeah, é a nossa comida, há ali sabores, e especialmente do lado da minha avó materna, há ali sabores que nunca mais vou ter em lado nenhum, tipo, não há pastéis de massa terra como os dela, bifes panados, yeah. aquelas coisas. Só que a minha sogra, pá, cozinha, que Nas não é, horas. epá, não é brinquedo, não é brinquedo. Então agora, com os miúdos, para não estarmos sempre em restaurantes, que é muito violento para eles e para nós, porque aquilo às tantas não está a ser bom para ninguém, se abusarmos das horas à mesa, fazemos coisas mais caseiras. Pá, e a minha sogra este fim de semana teve um fim de semana de champions da culinária. Sábado ao almoço, feijoada. Sábado ao jantar, apresenta-se com apresenta-se com polvo, mas tipo a degustação de polvo. Quem quis polvo alagareiro havia polvo alagareiro, quem quis arroz de polvo havia arroz de polvo e havia uma salada de polvo de entrada. But, Pá, yeah, incrível. E respeito. pelo simples não, meteu no forno no sábado, que nós só comemos no domingo à noite, porque fomos almoçar ao Chapa, mas sábado, domingo, meio que lanchámos, jantámos um cachaço no forno. Put, yeah. Sabes que Epá, é um dos pratos que eu já fiz mais vezes na vida. Um cachacinho no forno. É daqueles a desfiar, fica a desfiar ou não? não fica bem a desfiar, Ah, não teve assim tantas horas, mas fica muito guloso, fica muito macio, não fica a desfiar. yeah, yeah. E por Respeito, pá, isso, respeito para a tua sogra. Tenho o máximo que posso pedir-te é um tupperwarezinho. é, Se porventura, se tivesse porventura cá se vindo para almoçar não. hoje, ainda havia polvo e feijoada. Pois claro. Pois claro. Pá, muito respeito, meu, muito respeito. Então, tivemos bons fins de semana. Sempre, Estamos, sempre. estamos muito sólidos. Estamos muito sólidos. Bom, Podemos falar de geopolítica em vez de culinária, mas eu acho que é mais divertido para toda a gente se falarmos de então culinária. não é, meu, então não é. Pá, não quero falar de geopolítica, não quero falar de transações nos mercados antes de decisões presidenciais acontecerem, como aconteceu hoje. Pá, enfim, não sei bem para onde é que estamos a caminhar, sinto que não é para um sítio bom, sinto que não é para um sítio bom. Mas pronto, eu sou um gajo otimista, portanto gosto de acreditar que isto são fases e que a coisa
vai melhorar. Pois, eu não sou de otimista, mas a Rita é, e por isso já marcámos uma viagem. Pronto, que se lixe. É para acabar o mundo, é para acabar o mundo. Se os preços dos aviões vão disparar, é para compra já em baixa. Então pronto, Pô, em junho vou de férias. é isso, é isso. Bom, Se Lucas, houver planeta ou destino, sim, vamos descobrir. falamos um bocadinho da NBA, se calhar. Na semana passada, como o Ricardo disse, eu estou sem internet em casa, ainda estou, na verdade, sem internet em casa, tive de gravar para outro sítio, com O João Diniz uma está neste momento, localização, está no último cibercafé de Lisboa, uma a meter, localização que a não meter pode ser moedinhas para revelada. ter internet. Uma localização que não pode ser revelada, como naqueles filmes, undisclosed location, né? Como naqueles filmes americanos. Mas estou a gravar fora, não pude, estou sem net. E o Ricardo e o António falaram brilhantemente sobre March Madness, sobre os jogadores do campeonato universitário. Não falaram sobre uma das notícias da semana passada que se calhar vale a pena nós comentarmos aqui, que foi a lesão do Kate Cunningham, que colapsou um pulmão. Tipo, ou seja, basicamente, Uhum. vou dizer do nada, quer dizer, não há de ter sido do nada para ele, mas para nós, o Kate estava de fora e de repente há uma O notificação nome, no da, o Shams. nome da doença em português é significativamente menos assustador do que pulmão colapsado, que é o nome que dão em Sim, inglês. Isto em português é o pneumotórax, yeah, que, é- que, pneumotórax, tem, sim. que tem graus diferentes É de, perigoso, né? tem Tipo, graus diferentes de gravidade, pode ser desde o não muito preocupante até risco de vida no limite, mas pronto, pulmão colapsado, parece que ele estava a andar e de repente caiu um pulmão sim, pelo peito sim, abaixo. sim, 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 parece tipo ter um buraco no pulmão, não sei É, bem o que é parece, que é. parece que descolou o pulmão. Yeah. Mas isto significa que ele vai ficar de fora por tempo indeterminado. Não se sabe, acho eu, não é? Acho que não estou a dizer isto Não. mal. Não sabe-se quando é que ele vai voltar, se vai voltar ainda esta temporada. Eu queria começar por aí, que é, apesar dos Pistons terem ganho os últimos jogos até, ou alguns dos últimos jogos, vamos dizer assim, os jogos que ganharam também não foram propriamente contra Colossos, já vamos Uhum. recuperar isso. Mas achas que esta lesão do Cade é o adeus a uma possível presença numa final de conferência, numa própria final da NBA, não é? Já havia dúvidas sobre os Pistons, sobre o Uhum. ataque dos Pistons, sobretudo, Uhum. com o Cade. Sem o Cade, é o adeus, ou não? Não necessariamente. Não Acho está que já, não está já, acho que pode. Então, tipo, você ver efeito Ronaldo, não é? Efeito Ronaldo, vai aparecer aí um header. a chamada Ewing Theory em ação Ewing agora no Theory, fim. sim, desculpa, efeito Ronaldo, não, já que estamos a falar da NBA, sim, Ewing Theory, sim. Não, nem é por aí. Acho que, para já, lá está a falar do prognóstico, porque tem uma amplitude de tempo de baixa bastante alargada, melhor das hipóteses 2, 3 semanas, pior das hipóteses 10, que seria verdadeiramente grave. Realisticamente, estamos a olhar para um caso bom em que ele falha o resto da fase regular e volta para os playoffs, numa linha temporal mais em média com casos passados da NBA, e aqui há sempre que seguir o trabalho do Jeff Stotts na rede social no X, que é o Win Street Clothes, que faz um trabalho bom, tem uma base de dados gigante sobre lesões de jogadores da NBA e outros que tiveram esta doença. O CJ McCollum teve 2 vezes um pneumotórax já, numa parou 3 semanas, noutra parou 6, portanto se ele falhar 6 semanas, isto significa que falha a primeira ronda dos playoffs, portanto estamos a olhar para uma timeline do Kate Cunningham em que volta a algures entre o final da fase regular ou falha a primeira ronda dos playoffs. E sendo assim, eu acho que, e sabendo que do quinto ao décimo do Oeste estão 2 jogos ou 2 jogos e meio, portanto com 2 jogos de play-in à mistura para decidir o oitavo lugar, é impossível a esta distância perceber quem é que vai ser o adversário dos Pistons, mas acho que com mais um jogo em casa eles têm capacidade para ganhar 4 jogos em 7 a quem quer que seja o adversário da primeira ronda, mesmo se o Cade. Se o vão fazer, não sei, fica mais difícil, fica. Acho que se não tiverem a partir da segunda ronda, começamos a olhar para situações um bocadinho limite, porque admitindo que passam os Cavs, os Knicks e os Celtics, portanto o adversário será uma dessas, à partida os Cavs, porque eu acredito que os Pistons consigam agarrar o primeiro lugar, ainda assim, porque fui ver os números da equipa sem o Cade Cunningham, são surpreendentemente positivos. Eu achava que era uma equipa que morria completamente sem o Cade em campo, não é verdade. Eles, números redondos, jogaram 2.000 minutos com o Cade em campo este ano e 1.000 sem ele. Tem um net rating de mais 9 com o Cade em campo, mas de mais 6 sem o Cade em campo. Portanto, no ataque tem uma queda abrupta, como seria de esperar, marcam menos 9 pontos de posse de bola, mas na defesa melhoram quase 5 pontos por 100 posses de bola, o que é uma subida
bastante interessante. E por isso há claramente um plano, uma planta, um plano de jogo para sobreviver sem ele. É carregar ainda mais no lado defensivo e no ataque. Foi o que vimos contra adversários não de grande gabarito, como tu disseste, foram vitórias em Washington e contra os Golden State Warriors, mas aquilo que vimos é ter minutos, principalmente o Dennis Jenkins, que foi alguém que falámos na altura da NBA Cup, que era um two-way, e na altura da trade deadline dissemos que os Pistons estavam a manter um roster spot em aberto porque o queriam converter o contrato dele de certeza, e já o fizeram, era alguém que eles queriam contar para os playoffs, e sempre que foi chamado está a jogar muito bem. Aliás, se ele tivesse tido mais tempo de jogo, era um ótimo candidato a Most Improved, porque foi alguém que veio do nada e quando tem contribuído bem. E no ataque é um estilo de jogo diferente, porque já não há a criação a partir da posição para causar o desequilíbrio e tentar chamar double teams, criar o 5 contra 4, o 4 contra 3. O Cade é o líder da liga em assistências por jogo e isso não é uma coisa que se substitua, mas pronto, carregam mais na usage do Jalen Duren. Ele nestes 2 jogos teve uma usage superior a 30% em ambos os jogos, portanto mudou um bocadinho o perfil. A equipa claramente fica pior no ataque, porque o Jalen Duren não tem que ser a primeira opção ofensiva numa boa equipa, eu diria, mas se esta melhoria defensiva for verdadeira, então acho que podem sobreviver e depois é ver em que condições regressa. Mas é óbvio que não é uma boa notícia, mas não acho que seja uma sentença da época dos Pistons. Ok. É uma sentença nele acima de tudo para os prémios, se ele vai entrar em ballots de MVP, se vai entrar em ballots de All-NBA, e nos podcasts americanos temos ouvido esta conversa por causa da lesão do Cade, de vezes sem conta, que está na altura de acabar com a regra dos 65 jogos, porque é estúpido entregar prémios de fim de época e não podermos escrever o nome do Cade Cunningham esta temporada, mesmo que ele não faça nem mais um minuto. É parvo. Ele precisa de fazer mais 5 jogos até ao final do ano para poder entrar nas contas da All-NBA e da MVP, e não sabemos se os vais fazer, e se não os fizer as pessoas não podem votar nele, e é absurdo. Yeah. Falar da época 25-26 e não falar do Cade. Sim, mas deixa-me fazer uma pergunta sobre isso, só porque eu tenho visto algumas vozes levantarem-se como tu, não é? Falar sobre isso. Que é, então, onde é que tu traçarias o limite? Ou não traçarias e fazias por minutos, por exemplo, que é uma coisa que eu já vi algumas pessoas a sugerir. Ou Eu não traço o meu não limite. traçarias, Não. tipo, farias só, pá, vamos confiar no bom senso das Não é no bom pessoas que vão senso, votar. é na competência. São 100 leitores que supostamente fazem de vida de seguir a NBA. E sabemos que há pessoas como o Kendrick Perkins que têm voto. E isso em si mesmo é um problema. Mas a minha expectativa é que as pessoas tenham o discernimento de ver quem é que foi mais importante ou não. E numa altura em que cada vez há mais gestão física, ninguém faz 80 jogos hoje em dia já, porque as pessoas não têm carreiras de 10 anos, têm carreiras de 15 e 16. Portanto, um jogador em média, um jogador importante está a fazer 68, 69, 70 jogos. Porquê que eu preciso de uma linha imaginária e estúpida para dizer que alguém que fez 66 pode ser eleito para prémios e um gajo que fez 63 não pode? O contra será que nos últimos anos, já não sei quantos anos é que foi, só para aí 2 jogadores que fizeram menos do que 65 jogos e foram às All-NBA, era uma coisa assim, era um número assim irrisório, vá, estás a ver? Mas isso não é o contra, isso é a prova provada que os eleitores sabiam o que é que estavam a fazer. Sim, é verdade, é verdade. É verdade. Nunca precisaram Não, dessa estou a dizer regra o contra no sentido de não precisa ter um limite. Tipo, Exato, mas não precisa. Nunca foi preciso na história da NBA, exceto uma vez. sim, Só se tinha perdido um MVP porque é que a regra foi imposta. É estúpido. sim, é verdade. Já agora só uma ligeira correção a uma coisa que tu disseste, que foi que o Cade era o líder das assistências, é porque se calhar não estavas a falar de aliens, né? Porque o Jokic é que é o líder das assistências. Assistências por jogo? Por jogo, o Jokic tem 10.6. É inacreditável. Mas foi desde o All-Star Break que ele está a fazer 12, 13 e 14 por jogo. O Cade andou na frente das assistências por jogo durante muito tempo. Yeah, Andou mesmo. o Cade tem 9.9 e o Jokic tem 10.6. Ok, não sabia. Aliás, os Achava números mesmo. do Jokic que já vamos falar do prémio da MVP, mas pronto, já falamos daqui a bocado. Já voltamos ao Jokic daqui a bocado. Porque o gajo parece que está a desdenhar do Jokic, mas vais ver os números e não fazem sentido. Pronto. Deixa-me só mudar de assunto para falar dos Celtics. Isto porquê? Porque falavas há bocado e bem do Cade, com Cade, sem Cade, como é que funciona o ataque dos Pistons, e os Celtics, desde que o Tatum regressou, pioraram bastante.
no ataque. Ou seja, com o Tatum, o Celtics, aliás, na época, os Celtics são segundos em offensive rating, quartos em defensive rating. Durante muito tempo foram primeiros, não sei se esta queda do primeiro para o segundo já foi com o Tatum, mas pronto, atualmente na época é isto que acontece. Nos últimos 8 jogos, que foi os jogos em que o Tatum jogou, Não jogou todos, mas não jogou todos, desde que mas voltou. desde que voltou, 18º em offensive rating e quartos em defensive rating. Portanto, defensivamente não mexeu, mas mexeu ofensivamente. Então, a pergunta que eu te faço é: o ataque funciona pior com o Tatum agora, mas vai funcionar melhor nos playoffs? E com isto tudo, os Celtics não têm o segundo lugar em risco, isto porque tem o terceiro calendário mais difícil de todas as equipas até a final do ano, não são muitos jogos, mas pronto, é o que é. O Standard, na verdade, tem o primeiro, já agora, fica a curiosidade. E os Knicks, que já vão com 6 vitórias seguidas, já estão só a um jogo, ao meio jogo, aqui é a distância. Por isso, não sei, de repente o Tatum voltar é uma ótima notícia para os Celtics, mas os números, pelo menos nesta primeira fase, não é isso que nos estão a dizer. Sim, Parte dos números. para já, o mais importante em termos de classificação, porque quando o Cade se foi abaixo e o Tatum a começar a voltar e a começar a apanhar gás, parecia que havia aqui uma possível vaga de fundo para os Celtics ainda irem buscar o primeiro lugar do Oeste. Neste momento parece muito improvável, portanto faltam 11, 12 jogos a Pistons e Celtics e há 4 jogos e meio de vantagem, portanto mesmo que os Celtics acabem 8-3 ou 9-2, basta os Pistons acabar tipo 5-7 para garantir o primeiro lugar e no calendário, apesar de nenhuma das três ter um calendário particularmente fácil, especialmente os Celtics, que é a terceira mais difícil, há sempre repousados pelo caminho para colecionar 4, 5 vitórias no caso dos Pistons, portanto eu acho que o primeiro seed e este vão mesmo acabar por ser os Detroit Pistons. Acho que aquilo que tu me fizeste como pergunta é matéria de facto, não é? Os Celtics são piores no ataque agora e vão ser melhores no futuro. Sim, a minha resposta é sim. Não sei muito Tu achas bem. que é porquê? Acho que é porquê? Porque estavam habituados a jogar de uma maneira sem ele e agora... Porque eu até estive a ver os números de lançamentos, por exemplo, nestes últimos 8 jogos, do Derrick White, do Peyton Pritchard, que claramente eram os jogadores que até poderiam sair mais prejudicados, e na verdade eles estão a lançar tipo menos uma vez por jogo para aí cada um, ou seja, não é, nem sequer é uma queda abrupta, percebes? Provavelmente o Sam Hauser e a malta do banco, tipo, como eles devem estar a ser os principais prejudicados, nos Sim, há lançamentos. logo ali 8, 10, 11 lançamentos dos Walsh, dos Sherman, dos Gonzalez Sim, que passam isso acabou. para o Tatum, sim. Sim, daí a minha questão. Mas isto é exatamente aquilo que se espera de uma pessoa que está a começar uma temporada quando os outros já estão a correr há 5 ou 6 meses, não é? Acho que é exatamente isso que se espera. Das duas, uma, ou acreditamos que o Tatum de repente é um jogador que de 46% de média de campo vai passar a lançar 38%, de 37% triplo vai passar a lançar abaixo de 30%. Se alguma coisa tivesse partida mecanicamente no lançamento dele, acho que veríamos um reflexo disso na linha de lance livre. Está a lançar 85%, portanto o gesto não me parece especialmente comprometido. Acho que estamos a assistir a um ataque cuja uma das duas primeiras opções, porque apesar do Tatum ser indiscutivelmente o melhor jogador dos Celtics no plano de ataque e na seleção de lançamentos e no volume de lançamentos, acaba por ser bastante repartido com o Jaylen Brown, pois o Tatum dá outras coisas na defesa, no ressalto, na versatilidade que o Jaylen Brown não consegue dar, mas a nível da marcação de pontos são jogadores bastante equiparáveis. Uma das duas principais opções ofensivas está a voltar de lesão e não está no seu melhor, não está aliado, portanto não estou muito preocupado. Acho que a tendência é ele aproximar-se das suas médias de carreira com o passar do tempo. Agora vai atingir a sua, vamos ver, ainda 100% do Tatum esta temporada. Acho que é legítimo pensar que não, temos é que perceber até onde é que ele chega. Ele está no plano do lançamento em particular, e não só, é um jogador claramente ainda à procura da sua, parece que ele ainda está a ver, não é medo, mas
até onde é que pode levar o corpo, começou E ali o o conforto não é o conforto, mesmo, sim. andou ali a testar lançamentos com a chamada a um pé só, com o pé esquerdo, que foi coisas que ele andou a treinar quando estava magoado. É alguém claramente a ambientar-se é alguém que parece que está a pensar naquilo que está a fazer Ainda não lhe está ainda. a sair natural, não é? E sim, ainda não está em velocidade de cruzeiro com o seu jogo, que é perfeitamente normal, nem com o seu jogo, nem com os seus colegas de equipa, porque ele não jogou nesta equipa. Ele, a última vez que jogou, tinha o Drew, o Porzingis, o Horford há não sei quantos anos. A coisa não é bem a mesma, apesar do Mazzulla ter feito uma transição bastante competente. E a questão é só perceber qual é a percentagem do Jason Tatum suficiente para levar esta conferência. É 70, é 75, é 80? A quanto é que ele está? 60, 65, 70? Mas sim, não estão. É normal que o ataque deixe de ser tão bom quando se introduz um corpo estranho no final de março, tudo certo, e é expectável que vá ser melhor, porque já vimos este jogador ser melhor. Sim. E achas que o Celtics corre o risco de perder o segundo lugar com, Correm, com esta introdução? correm. Os Knicks estão a atravessar, lá está, uma equipa Mais um dos bons momentos da época, sim. altos e baixos, estão a atravessar uma ótima fase. Eu acho que são a melhor defesa do campeonato nos últimos 2 meses, ou desde o All-Star Break, uma coisa surreal. É óbvio que temos sempre de olhar para calendários, especialmente com equipas do Oeste, para ver quem é que apanharam, mas estão a atravessar um bom momento. É uma equipa perfeitamente capaz de acumular uma série de vitórias na fase regular, e dos Celtics terem estes mini tropeções, como vimos no jogo contra Minnesota, onde pareceram uma equipa bastante anémica do ponto de vista ofensivo e perderam com alguma facilidade contra uma equipa que não tinha o Anthony Edwards. Sim. Sim, tenho alguma curiosidade para perceber que também que vamos encontrar nos playoffs. Acho que os Celtics ganham defensivamente, eventualmente, porque defensivamente, mesmo com uma menor disponibilidade física ou um menor conforto, como estás a dizer, são coisas que se disfarçam melhor, não é? A defender há coisas que se disfarçam melhor do que a atacar, e vamos ver. Muito contente é por ter Miasqueta, titular indiscutível de Boston Celtics no... Até porque a diferença entre o segundo e o terceiro lugar é o fator casa na segunda ronda. Ponto final, porque o adversário não tens a menor ideia de quem é que vai ser, por causa do que se passa entre o quinto e o 10º lugar de este. É um fator casa que não é indiferente, dado o que vimos o ano passado, uma vez que os Knicks iam eliminar os Celtics, eliminaram, mas iam eliminar mesmo com o Jason Tatum, Mesmo com o na minha Tatum, opinião, sim. mesmo com o Tatum, e não... Quem é que teve melhor seed nesse ano passado? For Celtics. Não, os Foram os Cavs. Celtics. Os Não, Cavs. entre os Celtics e os Knicks. Foram Nos Celtics e os Knicks acho que foram os Celtics. foram Oh, os não. Celtics. Sim, Já não sim, os foram. Knicks começaram 2-0 em Boston, foi isso o ano passado? Eu acho que sim, foi isso, foi. Sim, sim, tens razão. Tens razão. Portanto, isso não é tão indiferente quanto isso, mas não sei se o Mazzulla estará muito, muito preocupado. Está muito preocupado com isso, né? Muito bem. Coisas com que algumas pessoas estão preocupadas, nós nem por isso, mas que vale a pena falar, é o prémio da MVP, porque nos últimos dias, nas últimas semanas, depois de se garantir ou de ficar praticamente fechado que o Shea será o MVP da NBA, líder da equipa com o melhor recorde, vai com 11 vitórias seguidas nesta altura. Vamos ver como é que vai acabar a Voltou agora ao Jalen Williams. temporada. O Jalen Williams voltou, são os principais candidatos ao título. Mas tem havido alguma discussão à volta, porque as pessoas, lá está, não têm muito mais para se entreter. Qual é que seria... E mais do que o melhor jogador, a melhor equipa, porque isso para mim o ano passado não era um argumento suficientemente Sim, bom. No conjunto dos 70 jogos que vimos até agora, para mim foi o melhor jogador. no Não foi o que conjunto teve, dos 60 jogos? não foi o que teve o pico mais alto, mas para mim, de princípio até ao que vimos, foi o melhor Sim, jogador da temporada. sim. Hum, mas estava a dizer, nos últimos dias tem-se intensificado, aliás, algum discurso à volta de quando estamos a ordenar Uhum, os votos para MVP, porque normalmente vota-se em 5 jogadores, não é? Acho que é assim, ou em uhum. 3, uma coisa assim. Quem é que seriam os 4 seguintes? Ou qual seria a ordem dos 3 ou dos 4 seguintes? E há quem diga que o segundo é o Wemby, há quem diga que o segundo é o Luka, há quem diga que o segundo é o Jokic, e por isso queria Já tens, trazer para aqui... já tens o Jokic em quarto na tua lista? Não, 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 não tenho, não tenho, não tenho. Não tenho, até pelo que eu estava a dizer, dele, que são os números dele. O gajo parece que se esquece.
O É verdade Jokic que o até se Jokic o Jokic até se lesionar, estava a fazer uma temporada completamente ridícula. sim, Talvez sim. talvez a sua melhor, só que isso acabou em dezembro ou em janeiro, portanto o pessoal já não se lembra. Ele não jogou o mês de janeiro, acho eu. A lesão dele foi exatamente um mês e foi o mês de janeiro e o pessoal não se lembra do que é que ele fez nos 2 meses e meio que começaram a temporada. Sim, epá, ele é vamos só, pronto, perceber uma coisa. O Jokic está a lançar 57% de campo, 39 3 pontos, pá, que é ótimo, mas que para ele acaba por ser abaixo daquilo que tem lançado, que lançou o ano Porque ele passado. porque ele está abaixo de 30% desde o fim do All-Star, desde o All-Star para aí, porque Yeah, ele teve a 43 ou 44 a maior parte da época. yeah. Mas na época, portanto, 57 de campo, 39 3 pontos, 83 de lances livres e depois 12,6 ressaltos por jogo, líder da NBA, 10,6 assistências por jogo, líder da NBA, e 28 pontos por jogo. Pá, que parecendo que não é assim tão pouco, não é? 28 Uhum, pontos por jogo. Por isso, eu percebo que o viés de recência é tramado, não é? Nestas uhum. coisas, mas basicamente a nossa decisão deverá ser entre valorizar mais o que o Jokic fez até ao All-Star ou valorizar mais aquilo que o Embi e o Luka fizeram depois do All-Star. E é uma Eu decisão. não eu não quero que este segmento pareça constantemente um tempo de antena de defesa ao Jokic, e eu próprio confesso-me com muitas dúvidas se não o coloco em quarto neste momento. Temos assistido aos primeiros podcasts, e o The Ringer, por exemplo, faz o The Ringer 100, é que de X em X tempo ordenam os 100 melhores jogadores da NBA para perceberem a evolução dos jogadores e tal, e muita malta lá da casa do The Ringer vota, e o Zé Claudio pela primeira vez submeteu o seu voto com o SGA à frente do Jokic. Portanto, para ele há o novo melhor jogador do mundo, que não é algo com que eu, se vão fazer, se eles submetem aquilo 2 em 2 meses, por exemplo, se vão avaliar 2 em 2 meses, não me parece descabido que Não neste te momento se choca, sim. considere, não parece. E na corrida da MVP é a mesma coisa, não excluindo aqueles que estão em dúvida se vão fazer os 65 jogos ou não, porque neste momento não sabemos se o que lá vai chegar. O Embi só pode falhar mais 2, o Jokic só pode falhar mais 1, o SGA se tropeça em algum lado também está em risco de poder não chegar aos 65, portanto, para mim, se pode chegar aos 65, eu ainda estou a contar contigo para este ballot. Tenho o SGA em primeiro e o Cade em quinto, e não tenho um argumento fortíssimo, lamento, se calhar isto não é bom para os comentários Desapontar, e pelo desapontar. desapontar, e não vou pregar a minha bandeira em lado nenhum, mas não tenho um argumento gigantesco contra a ordem em que quiserem pôr o Luka, o Embi e o Jokic, porque se é verdade que a primeira metade da época do Jokic foi perfeitamente surreal, também é verdade que falhou o mês inteiro por lesão, e também é verdade que a eficiência tombou no último mês e meio, e a defesa não está lá. Não está lá de todo. Eu sempre defendi a defesa dele, passando o pleonasmo em anos passados, sempre achei menos má do que aquilo que queriam pintar neste tipo de discussões, agora não está boa. O caso do SGA, se usarmos para o Jokic as lesões do Jamal e lesões da malta toda dos Michael Porter Jr. em anos passados, o SGA teve muita gente fora e entregou sempre. Ele faz uma época mais importante para o sucesso do Standard este ano, apesar de ter menos vitórias do que o ano passado, na minha Sim, opinião. E depois, no caso dos Lakers, que é uma equipa de quem tanta gente gosta de falar, as ESPNs e os podcasts são sempre a falar dos Lakers, não se pode ter as duas coisas, que é passar o ano a gozar com a mediocridade dos Lakers e que é uma equipa a fingir que não vão a lado nenhum, que foi isto que ouvimos durante a época toda, e depois, agora que estão em terceiro do Oeste, não valorizar quem carregou aquilo às costas o ano todo. Portanto, não se pode dizer que o Luka não é um candidato a MVP quando carregou uma equipa que é quase patética a partir do quarto jogador. E em relação ao Embi, uma equipa que na pré-temporada a expectativa de Vegas e dos especialistas todos era, se forem ao top 6, era um ótimo passo para eles. É uma equipa que tem o segundo lugar fechado no Oeste também há um mês. Portanto, eu acho que o Embi foi o melhor jogador de two-way do campeonato este ano. sim, eu posso só interromper-te só para dizer uma coisa, que é, tendo em conta o que estamos a falar, o que falámos sobre o SGA, de uma certa regularidade exibicional, não é? Tipo, A eu acho série de 20 pontos que não termina, tudo. sim, eu acho que ia seguir nessa regularidade que também, ou
seja que a regularidade também é acompanhada de vitórias, não é só uma regularidade individual, então teríamos de colocar o Embi. Se esse fosse o critério para escolher entre eles os três, eu se calhar colocaria o Embi, porque no final do dia, para já, foi quem acabou por superar até mais as expectativas do que aquelas que existiam, não é? Mesmo sabendo que os Lakers iriam ter dificuldades, eu acho, não sei quantos analistas é que tinham os Spurs à frente dos Lakers no início da temporada. Epá, depois é o que tu dizes, que é, não há uma pessoa que fale do Wembanyama depois de o ter visto ao vivo ou o que seja, que não diga que ele é... eu dei por mim a pensar nisto ontem ou hoje, já não sei. Porque estava a ouvir um podcast qualquer, não sei qual é que era, estava a falar do Embi e do facto de haver uma série de coisas que ele faz na defesa que não tem propriamente uma representação estatística. Estás Sim, a eu e ver? o Ricardo falámos muito disso, Yeah. inclusive não só dele, mas do Gobert, a discutir casas de Sim, Defensive Player of the Year sim. ano passado. Sim, E os fiquei a clipes que há pensar, de sim, 5 gajos com medo dele é mesmo posse de bola. e fiquei a pensar se não vai haver aí um maluco qualquer que vai criar tipo uma cena chamada Wemby, estás a ver? Só uma estatística chamada Wemby, que é tipo drives não concretizados para o sexto, porque estás a ver? A falta disso, porque eu acho que estamos a entrar num território em que ele tem tanto impacto que vai ser preciso começar a medir isto, porque senão Isso os é, isso é, números não vão mensura, fazer justo, isso, estás a ver? isso é mensurável. Há uma estatística que se chama Rim Deterrence, que é o fator que tens de impedir o teu adversário de chegar ao aro, por exemplo, e tem on e off, portanto, quando ele está no banco, quantas vezes é que o adversário chega ao ar e quantas vezes é que lança perto Sim, do ar, ok. e quando ele não está em campo, quantas vezes é que lança. Tudo isso é mensurável. O Embiid tem que ser o jogador defensivo do ano por unanimidade, ponto final, a não ser que haja um pateta qualquer em Oklahoma City ou noutro sítio qualquer que não vote nele. Para o caso MVP, o Embiid tem algumas coisas contra ele. O que carrega no ataque e na defesa está a anos-luz de qualquer outro dos candidatos, é verdade, mas o que carrega no ataque não é igual. Tem sido muito bem ajudado pelos seus bases. E não é fácil para mim levar um candidato a MVP muito a sério. É o que tem menos jogos de todos os candidatos principais. Para além disso, tem 9 jogos a sair do banco. Não foi titular em todos, portanto o Embiid, estamos no jogo 70, ele tem 47 titularidades dos 56 que jogou, portanto. E depois é um tipo que tem menos de 30 minutos por jogo. E aí eu começo a olhar para o Mitch Johnson, há muito mérito. Se ele só tem 30 minutos por jogo, provavelmente também é porque os 29 em que lá está em campo é porque é absolutamente dominador, tudo isso é justo, mas no final de uma época são algumas centenas de minutos que fazem a diferença quando estás a separar as palhinhas, como costuma dizer. Mas se me perguntares hoje, eu provavelmente tenho o Luka em segundo, o Embiid em terceiro e o Jokic em quarto, mas eu estou a dizer e já me está a soar mal. Portanto, se me perguntares se me perguntares amanhã é diferente e depois de amanhã é diferente, vai ser difícil ordenar estes três. Sim, o Luca vi no outro dia bateu um recorde qualquer, não foi? De jogos seguidos, mais de 30 pontos, acho que foi assim. Não, É estou capaz. Ele neste momento tornou-se no 14º da história, ter média de superior a 40 em 10 jogos ou mais. Pois, se calhar foi isso. Se calhar Mas eu foi isso. vi um qualquer com 30 também. Havia uma cena. Luca, estava aqui à procura da estatística, mas pronto, já vou encontrar. Bom, se cá estamos arrumados disto. Eu lá está, só para já agora, só para acabar a conversa, eu também estou um bocado na tua posição. Acho que esses três tipo é difícil. E já agora, já que E falas em. estes 5 indiscutíveis, depois em sexto Sim, começam a aparecer os Jalen Browns e não sei o que, acho que não. pronto, é isso. Eu tinha dúvidas entre o Cade e o Jalen Brown, era só isso. Não. Porque Pá, cada um com as suas, puto. eu não, pronto, eu não. Sim, porque não é isso, mas posso explicar, porque eu acho que não nos podemos esquecer que eu não sei se o Luca tem assim tão mais ajuda do que o Jalen Brown tem, não é? Ou teve durante grande parte da época, portanto, eu acho que até diria que tem mais, ou que teve mais. Por isso, tipo, é mais Não. por isso. Vai ver Achas o que que é não que uma teve? equipa, vai ver o que é que uma Não, equipa está faz bem, quando elas não certo. estão em campo.
E o que é que a outra faz quando o outro não está em campo? Certo. Mas pronto, depois Esquece. também há ali um lado do treinador. Tipo, há um lado que é do treinador. Mas Também, mas o Jalen Brown quando está no banco, os Boston Celtics estão a jogar basquete. Quando o Lucas está no banco, os South Bay Lakers estão a jogar basquete. ok. Bom, estamos a, vamos avançar. Vamos avançar. Fica assim, mas pronto, vou deixar aqui para mais alguém pensar. Vamos avançar. Temos de ir às nossas odds que não mentem, porque este podcast é o apoio da betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. E por isso vou-vos trazer as odds dos jogos que vão acontecer na madrugada de terça para quarta-feira desta semana. Hornets Kings, escaldante. Hornets Kings, 1,04 para os Hornets, 6,30 para os Kings. Knicks Pelicans, 1,27 para os Knicks, 3,00 para os Pelicans. Cavs Magic, 1,29 para os Cavs, 2,87 para os Magic. E Suns Nuggets, 2,80 para os Suns, 1,31 para os Nuggets. Já sabem, se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros desportos, podem fazê-lo em betano.pt. Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Vamos às nossas perguntas da bancada, que temos em falta desde a semana passada. Diz assim o Mário Cardoso: olá malta, já se sabia que a temporada dos Warriors depois da lesão do Jimmy ia ser ainda mais complicada. Com a lesão do Curry, a equipa demonstra flagrantemente que não está ao nível para lutar sequer por um segundo jogo do play-in. Desta forma, o que acha que devem fazer os Warriors até ao final da época? Quando voltar, arriscar dar mais minutos ao Curry, até o final do campeonato, quando não se espera nada da equipa, ou tentar fazer gestão e começar a trabalhar na off-season? Um grande abraço para os três. Já agora, eu e tu já falamos sobre isto em off, mas Steph Curry foi à cerimónia em que a camisola do seu pai, foi Del Curry, foi pendurada pelo Charlotte Hornets e... Camisola número 30. Camisola número 30, sim. E quando questionado sobre já não sei qual é que foi a pergunta exata, mas basicamente ele disse qualquer coisa como: se eu viesse jogar para cá, aposto que o meu pai me deixava jogar com o 30, foi uma coisa deste género, pronto. Ou aposto que eu poderia jogar com o 30 se por acaso viesse jogar para cá. Que, epá, esses gajos são... E perguntaram, e tal, e jogar aí, não sei o quê, e ele, mas as opções estão para ser mantidas sempre em aberto. Pronto. Que é como aquela cena do Brian Windhorst, né? Quem sabe o meme, os dedos apontados para cima, sim. Que, pá, estes gajos são profissionais dos mídia, são os profissionais de basquetebol, mas também são profissionais dos mídia, ainda que alguns sejam mais do que outros, mas nunca dizem nada sem perceber o impacto que isto pode ter, né? Por isso, não sei o que é que os olhos vão fazer. Lucas, o que é que achas que eles deviam fazer? Achas que deviam trocar o Curry ou não? Não, ok. Por motivos puramente sentimentais, provavelmente. Só sentimentais, ou seja, de negócio, tipo... Sim, de negócio, se alguém desse alguma coisa por ele, estava na hora de mandar a casa abaixo e voltar a construí-la, mas nenhum GM... Qual é que será o valor de mercado do Steph Curry nesta altura? Nem sequer consigo imaginar, pá, não consigo imaginar. Muito difícil. É tramado. Tipo, um Jalen Williams está ao nível do Steph Curry ou não? Pois, se trocaria, fazias troca por troca? Não. Mas quem é que dizia não primeiro? Eu, se fosse do Standard, nunca na vida trocava, e se fosse dos Warriors, trocava, se não houvesse a ligação sentimental, trocava na hora. Okay. Trocar um All-NBA de 22 anos por um tipo de 37, são 15 anos de diferença, não tem... Lá está, é um jogador que nunca vai dar tanto retorno, provavelmente. Nunca daria tanto retorno aos Warriors quanto aquilo que já significa para o franchise, por isso... Certo. Eu passei por isto com o Kobe nos Lakers. Eu não quero que a minha equipa troque o Kobe. Eu quero que ele se retire e depois enfrentamos o iceberg lá à frente. É o que é. É o que acontece às grandes equipas e aos grandes jogadores quando eles não são trocados. Mas acho que deviam... A troca do Porzingis foi uma última maneira de se verem livres do Cominga e receberem alguma coisa. E eu tenho que dizer uma coisa. Curry, Butler, Draymond Green e Porzingis é uma equipa do caraças para ganhar o título de 2022. Só que, em princípio, para 26, 27 vai ser curtinho, porque não sabes em qual dos boletins. A Lorford também estava aí. Tu esqueceste a Lorford. Exato. Há uma razão para os Celtics terem desistido do Porzingis e do Horford. Não é nos Warriors que vai passar a funcionar de repente. No papel, a combinação do Porzingis com o Draymond Green é dinamite.
Na defesa, dinamite absoluta, o protetor de cesto com a polivalência do Draymond Green. No ataque, o jogo de pick and pop do Porzingis e do Steph Curry. O Porzingis é um passador bastante subvalorizado, porque de lá de cima consegue ver tudo, consegue lançar de 8 metros de distância, um passo atrás da linha de 3 pontos. Isso com o Curry e com o Jimmy Butler a explorar linhas intermédias, é uma equipa que no papel era brutal, só que não vai acontecer. Por isso, o Draymond Green tem mais um ano de contrato, o Steph Curry tem mais um ano de contrato, o Jimmy tem mais um ano de contrato, eles ficaram todos alinhados até para o ano. O Porzingis é um free agent, eu não sei o que é que eles vão fazer, por isso não há soluções milagrosas e o barco está roto, a água está a entrar e não vai deixar de entrar. Para este ano, epá, eles não se vão livrar ao play-in, portanto, seja em oitavo, nono ou décimo, eles vão lá parar, por isso garantam que o Steph Curry está bem de saúde e Satisfeito. sim, se querem tentar ainda ir aos playoffs, então ele que joga. Acho que se eles forem ao play-in, ele ainda vai jogar esta temporada. Pergunta-lhe, olha puto, o que é que é? Queres ir Pergunta, ou pergunta. queres ir de férias ou queres... Queres ir jogar golfe mais cedo? Vai, arranca, meu. Também se perderem, têm mais uns balásios ao draft, vão à lotaria, se não forem aos playoffs, é mais vantajoso para eles. O ano passado, os Mavs eram a 10ª equipa com mais probabilidades e bateu o flag, portanto, mais vale lá irem do que irem ao play-in. Aliás, os Warriors são talvez a equipa que mais vezes perdeu no play-in, já lá foram perder várias vezes, portanto, se lá forem este ano, também não sei se auguro, e tiverem que ganhar 2 jogos, não sei se vai acontecer. Só mais uma provocação, porque agora depois fiquei a pensar que o jogador é que diria... destas trocas diretas, tu disseste que era óbvio, o Jalen Williams, claro que sim, os Warriors quereriam. E se for um gajo tipo Austin Reeves? Não. Aí os Warriors diriam que não. Não, os Lakers diriam que não, estás doido? Os Lakers diriam que não. Claro. Ok. Claro. Mas os Warriors diriam que sim. Claro. Se não houvesse ligação emocional. E o Curry é melhor jogador que o Reeves, não tem nada a ver com isso, mas são os próximos 5 anos. Ok. O Curry é mais velho que nós, meu. Não. É mais velho que tu, não é mais velho que eu. É mais velho que eu, é mais velho de 5 meses que eu. É do mesmo ano que eu, é de abril. Yeah. Ok, pronto, está bem. Não vou insistir. Diz assim o Pedro Leiria. Boas malta. Playoffs a chegar. Esta semana queria saber qual para vocês poderão ser os emparelhamentos mais interessantes e que mais estão à espera que aconteça e porque é que a série dos Celtics contra os Hornets vai ser a melhor série da primeira ronda. Abreijos a todos. Os Hornets já tiveram aqui um reality check nas últimas semanas, né? Portanto, Agora ganharam uns quantos outra vez, já voltaram ali a entrar na luta. sim, vi uma série de jogos do Lamelo, 30 pontos de Lamelo, tipo, apareceu-me no box score 30 várias vezes dele, mas sim, não sei o que é que achas que podiam ser matchups interessantes, mas esse claramente Celtics Hornets seria interessante. Sim. Hornets contra qualquer equipa seria interessante. Pondo aqui os 4 primeiros, Detroit, Boston, Nova York e Cleveland, depois do 5º ao 10º temos 6 equipas e tem que eliminar 2 que não sejam interessantes, portanto Toronto é logo a primeira, para lamento. Boa viagem, primos. Não há narrativa nenhuma para Toronto e depois tirei Filadélfia também porque eu não acredito que vá acontecer o que quer que seja, sem o Maxey, sem Embiid, sem o Paul George, enfim, não me convencem com os Sixers lá dentro. Fica os Atlanta Hawks, também não são muito interessantes no estado em questão para ninguém, mas pronto, tinha que entrar uma. Então tenho Detroit-Charlotte. Tinha Charlotte contra Detroit. Porque uma grande defesa a apanhar um 5, que é o melhor ataque da NBA quando joga junto, o 5 titular dos Charlotte Hornets. Acho que era um prémio fixe para os Hornets terem exposição de lutar contra o primeiro seed e era um ótimo teste, especialmente se não houver o Cade. Não sei se não ia ser ali uma sériezinha borra-botas para os Pistons. Ia ser muito, muito entretido, um ataque genial contra uma das melhores defesas do campeonato. Depois tinha Boston-Orlando, repetição da primeira ronda do ano passado, só para perceber onde é que Orlando está passado um ano e onde é que Boston, depois das alterações, estão passado um ano. Era uma agora bocejei um bocadinho, porque não vou mentir. Um bocadinho. Aqui porque vou meter Miami, e Miami não bocejas contra Boston, mas eu optei por metê-los contra os Knicks. Ali um último Pat Riley contra Nova York. Metê-los ali... mas pronto, a conferência esta é um bocadinho bocejo, mas pronto, Boston-Orlando era fixe, até porque depois se Boston limpar Orlando outra vez, é o fim de linha para o Jamal Mosley e vêm alterações em Orlando, dê por onde der. Mas era um bom teste de algodão para a equipa dos Magic, que evoluíram. Com o passar do tempo, o bem está muito mais bem integrado, pena não terem o Franz Wagner, mas a coisa está menos feia do que como começou o ano, apesar de no global o ano, a época ser um bocado desapontante. Depois Knicks, Miami Heat, adorava.
Spoelstra ir ao Garden, tentar estragar as expectativas sempre difíceis de corresponder da malta do Madison Square Garden, Pat Riley a tentar fazer a caminha a Nova York mais uma vez, e depois podes começar a bocejar. Cleveland-Atlanta foi que sobrou. Aí, puta. É que bocejei mesmo. É Série que de League. bocejei mesmo. Série de É League que Pass. bocejei mesmo. Sim. E no Oeste, pensaste nisso? Já agora só uma nota, só porque me lembrei de uma coisa hoje de manhã, quando estava a passear as minhas cadelas, que é, estavas a falar aí do Jamal Mosley ter lugar em risco. Tu Pensas não no achas... Jamal Mosley quando passeias as cadelas, não é? Por causa do cocó que foi esta temporada. Sim. Tu não achas que o Chris Finch também pode ter lugar em risco? Se Eu não os teria. Timberwolves... Eu Sim, não, não. Sim, eu sei que eu também não tiraria, mas imagina que eles não não repetem a creio. final ou não... Não a creio. Já final de temos conferência. uma pergunta mais à frente até sobre isso. Podemos lá falar melhor sobre isso na altura, mas não creio. Então aqui pelos primeiros 4, OKC, Spurs e Lakers, acho que vão ser os 3 primeiros. E depois quarto contra quinto, pus logo Denver, Minnesota, como é óbvio. Isto é uma série mesmo a pedi-las, não gostam nem um bocadinho uma da outra. Minnesota dá muitos problemas a Denver, eliminaram-nos quando foram campeões em Denver, e é uma série que ferve. Tinha que mandar Lakers Houston, obviamente, terceiro contra sexto. KD contra LeBron, mais uma vez, talvez pela última vez, e é uma série que dá jeito aos Lakers, porque os Houston Pois, Rockets era são isso que eu outros. tinha a dizer. Estás a escolher porque dá jeito. Puto. Não, mas narrativa funciona melhor Lakers Rockets, KD LeBron e Denver Minnesota do que outra combinação qualquer. Também podia funcionar Lakers Minnesota, LeBron contra Anthony E Edwards. Denver Houston é o quê? Tens de pensar nos dois emparelhamentos. Não, este é o melhor emparelhamento possível em termos de narrativa, não há hipótese. É verdade, é verdade. Está bem. Depois, Vou-te Play-in deixar, leva lá o Valicão. tinha que mandar 2 para casa. Olha, mandei os Warriors, porque não acredito que vá acontecer alguma coisa, e mandei mais quem? Como é que é? Clippers. Com imensa pena, mandei os Suns. Para casa. Eles merecem ir aos playoffs, eu estou a torcer por eles, mas em termos de narrativa, é poucachinho. Vais ter os Clippers, não é? Prefiro ter os Clippers. Os gajos das árvores, né? Plantam árvores e não sei o quê. Prefiro ter os Clippers contra quem? Contra os Thunder, que é a troca que criou este Thunder, e os Clippers a tentarem, sem sucesso, mas ver o Kawhi a tentar fazer a cama aos campeões em título. Eles levaram os Nuggets a 7 jogos no ano passado, e acho que era uma série icónica, passado 6 ou 7 anos da trade, vermos OKC Clippers, e pronto, sobrou uma que não é muito excitante. Sobraram os Spurs com os Portland Trail Blazers, que tem aqui um ponto de narrativa. Apesar de ser patético falarmos nisto passado apenas 3 anos, porque esta discussão já ficou longe, mas eu ainda sou do tempo em que Scoot contra Wemby era uma discussão sobre quem era o primeiro pick. Pois é. Portanto, ficava aqui o matchup entre eles. Sim. Diz assim o João Gomes, já agora vamos a essa pergunta que estavas a dizer, já vamos às outras. Boas, malta, na Conferência Oeste penso que a classificação está mais ou menos definida, Thunder e Spurs na frente, 3, 4, 5 e 6 para Minnesota, Lakers, Nuggets e Rockets, e mais 2 do play-in. Assim sendo, entre Minnesota, Lakers, Nuggets e Rockets, 2 delas vão cair à primeira ronda e consequentemente a época é classificada como flop. Que acham que vão ser estas duas aqui na primeira ronda? Será mesmo a época um flop para 2 delas? Abraço. Nesta altura, se tivéssemos de apostar, eu apostaria nos Timberwolves, não é? E nos Rockets. Mas sem grande confiança. Só honesto. Sem grande confiança. Não confio assim tanto nos Nuggets ainda. Ou seja, não confio assim tanto porque a amostra dos últimos meses não é boa. É indiferente para quem é que vai ser, porque os Lakers eram favoritos ano passado contra os Timberwolves e foram escorraçados dos playoffs, e não estamos livres disso acontecer novamente. O ponto principal é que sim, quaisquer destas 4 equipas, e se for o terceiro, quarto, quinto e sexto, como parece que vão ser, 2, por definição, vão cair à primeira, e quaisquer 2 que sejam, vai ser uma desilusão. Mas a vida na Conferência Oeste era assim, porque no início da época, fora os Jazz, que sabíamos que iam ser péssimos, e os Pelicans, todas as equipas tinham aspirações de play-in. Portanto, essas 2 equipas que caírem na primeira ronda dos playoffs vão ser as últimas 2 de uma longa lista de equipas desapontadas com a sua performance na Conferência Oeste.
O problema é que elas começaram a perder mais cedo do que se pensava, mas os Kings achavam que era uma equipa de play-in, os Memphis Grizzlies achavam que podiam ser uma equipa de top 6, top 10, uma equipa claramente de play-in. Os Warriors, que tinham terminado o ano passado 26-4 ou 26-5, achavam que era uma equipa de top 6. Os Clippers, depois de perderem 7 jogos com os Nuggets e terem ganho 50 jogos no ano passado, achavam que era uma equipa de top 6. Tipo, a única equipa que está satisfeita com a sua época, se ela terminasse hoje, eram os Phoenix Suns. Sim, sim. Porque foram os únicos que excederam as suas expectativas. Podemos argumentar que os Spurs também, mas os Spurs já atingiram um nível tal que se caírem à primeira já é uma desilusão outra vez. Mas tu achas que se alguma destas equipas cair à primeira ronda vai ficar sem treinador? Vai mudar de treinador? Redick, Udoka, Chris Finch e o David Edelman. Eu não... Já falei aqui várias vezes que não estou nada fã da temporada do Udoka, mas acho que ele tem crédito suficiente para sobreviver ao que quer que vá acontecer esta temporada. JJ Redick não vai ficar. O Chris Finch, eu também acho que vai ficar. Também acho que vai ficar. A não ser que, imagina que ele colocasse o lugar à disposição. Os treinadores americanos não metem o lugar à disposição, dizem só que se vão embora quando uma série corre muito mal e acham que podem achar que é a altura de mudar o ciclo. Despedem-se basicamente, mas não estou a ver os Timberwolves a fazerem isso. São duas finais de conferência no Oeste, acho que é um capital grande de confiança, mesmo que agora perdessem a primeira contra uma destas equipas. Sobre o David Edelman, que agarrou o lugar depois de uma posição de interino, não sei quão seguro está ou não, o balneário parece gostar dele, mas os Nuggets estão com um recorde muito mau, 50% ligeiramente abaixo disso em jogos seguidos no clutch esta temporada, o que não é normal para uma equipa que tem o Jokic. Uma equipa com o Jokic e com o Murray normalmente é sempre estupidamente boa no clutch e tem tido vitórias que lhes têm escapado de forma atípica, diria assim, e se perderem à primeira, uma equipa com o Jokic, porque é o Jokic, tem que se ver pelo menos a querer lutar por um título e terem sido campeões, depois final de conferência, a segunda ronda, depois segunda ronda outra vez e agora caírem para uma primeira ronda, acho que era uma trajetória que os podia fazer tomar uma decisão nesse sentido. Portanto, acho que o lugar menos seguro dos 4 numa queda à primeira então era de longe o David Edelman. Yeah. Sim, eu tenho dúvidas se não pode haver ali, os Timberwolves também têm ali uma nova ownership, não sei. Não sei se não pode haver a tendência de trazer um nome mais sexy para acompanhar a carreira do Anthony Edwards. Mas eu acho que é muito difícil, lá está, como tu disseste bem, na Conferência Oeste, fazer melhor do que fez o Chris Finch. Aliás, haverá argumentos para dizer que, em média, não é? Se calhar as equipas que ganharam mais jogos em playoffs nos últimos 2 anos deve ter sido os Timberwolves, né? Porque só não foram à final da NBA. Malta que pede a cabeça de treinadores na NBA, e eu também já disse isto várias vezes, não são muitos treinadores da NBA que fazem de facto a diferença. Ou seja, é muito fácil arranjar um treinador que faça a diferença para baixo. É muito mais fácil arranjar um treinador que faça a diferença para baixo, para pior, para estragar o que lá está, do que um que faça a diferença para cima. Portanto, quando se troca treinador, os adeptos dessa equipa tenham cuidado com o que desejam, porque não é mesmo algo de que eu seja apologista, a não ser quando comprovadamente o treinador está a tomar más decisões em campo, de rotação, estratégicas. Aí é uma coisa e podemos discutir esses méritos. Agora, o que é que, por exercício meramente académico, é o que é que o Finch podia ou devia estar a fazer diferente esta temporada? Yeah. Eu pensei que ias dizer, a não ser quando ele se chama Darvin Ham. Pensei que era isso que tu ias dizer. E defendiu durante muito tempo. A malta dos Lakers a pedir a cabeça dele desde o primeiro momento. Ele chegou à final da conferência na primeira temporada, ganhou o NBA Cup. Mas vocês queriam mais o quê deste trabalho? E depois com o passar do tempo, quando começas a jogar com os Kent Bazemore de não sei quanto tempo e quando o Taurean Prince é titular indiscutível e não procuras outras coisas, aí começamos a arranjar matéria de facto para procurar outras coisas, mas lá está, somos todos do tempo em que os adeptos dos Celtics pediam a cabeça do Mazzulla. Sim, é verdade, é verdade. Diz assim, o Manuel, que é mesmo assim, o nome dele aqui no Patreon é o Manuel. Boas malta, falou-se aqui que com o regresso do Tatum a bola não ia chegar ao Nemias e confirmou-se que apesar de mais um para lançar muito, o respeito que o Tuga ganhou faz com que olhem para ele como opção no ataque que antes a lesão do Tatum ignoravam? É uma pergunta. Podemos também assumir, já que caso o Tatum ganhe alguma vez um Oscar, irá de seguida a uma cadeia de hambúrgueres fazer uma sessão fotográfica. Abraço a todos, uma referência àquilo que o Michael B. Jordan fez depois de ganhar o Oscar. Eu não sei bem se
se só se o regresso do Tatum foi o regresso do Tatum que confirmou a importância do Nemias nos Celtics. Eu acho que já estava confirmado, não é? Ou seja, já Uhum. não era propriamente uma surpresa. Acho que o que confirmou, em última análise, até pode ter sido a vinda do Vucevic, né? Porque já podia haver dúvidas em algumas cabeças se o Vucevic viria para ser ou não titular dos Celtics, e não era claramente titular. Um, a pergunta vem até no sentido do podcast, do episódio que eu fiz com o Ricardo há 2 semanas, parece-me, em que o Ricardo estava com bastante mais medo do que eu, na altura do regresso do Tatum, que o Nemias ia perder lançamentos e protagonismo. Eu não o acompanhei, percebo perfeitamente, porque o Ricardo passa mais tempo dedicado ao vídeo do Nemias e a estudar o jogo dele e o que o envolve do que eu. Pouca gente faz isso mais e melhor do que o Ricardo, mas não acompanhava muito porque o Nemias não é alguém que tenha um playbook desenhado para ele, não é alguém que tenha X lançamentos por jogo aos quais vai ter que ter, nem vi essa dieta a mudar muito. É um jogador que procura muita da sua eficiência em bloqueios ofensivos, em ressaltos ofensivos, que com estas percentagens do Tatum se calhar até vai aumentar as oportunidades de ressalto ofensivo agora. É um jogador que era solicitado no bloqueio direto, apesar dos Celtics não exagerarem muito no bloqueio direto, e até pode ser expectável porque os jogadores principais do bloqueio direto, o Derrick White, o Peyton Pritchard, vão ter menos a bola na mão com a chegada do Tatum, embora já tenhamos visto que não são necessariamente eles, têm menos uma, duas, e portanto eles podem ter menos bloqueios diretos, podem solicitar menos anemias, mas por outro lado, à medida que o papel do Nemias se foi consolidando e o trabalho do Mazzulla foi quase todo na tabela e na defesa, agora chegamos à altura da expansão ofensiva, em que ele está um bocadinho mais à vontade quando recebe a bola em zona de finalização, já faz umas fintas de lançamento, deixa o pessoal nas couves, usa muito bem a mão esquerda, sabe onde é que está a tabela para utilizar, portanto na finalização melhorou bastante. E depois há outra área... Boas assistências. Depois há outra área, começamos a ver uma coisa que vimos em Utah State e que reconhecemos do Nemias até na seleção nacional, que é a capacidade de distribuição de jogo e a visão que ele tem e o que ele pode fazer parte de ataque organizado na zona intermédia e à volta dos cotovelos. E na última semana circularam 2 clipes, acho que duas assistências dele, em que os americanos estão, o Nemias agora tem isto. Não, nós já sabíamos que ele tem isto. É uma equipa com particular pouco de movimento de bola como o Celtics tem, ele nunca teve oportunidades de mostrar, e eu acho que é por aí até que o papel dele pode não diminuir, mas sim aumentar, utilizar o Tatum como ameaça fora da bola, haver mais um jogador que representa um perigo para a defesa, que é o Tatum, e envolver o Nemias em ações em postos intermédios, utilizado como chamado hub ofensivo, em que aguenta ali a bola e tem uma ou duas leituras para decidir o que lhe fazer depois, porque ele próprio pode ser uma ameaça se o marcador, se o matchup lhe convier, ou então decidir melhor nessas zonas a partir do passo. Não sei se respondi. Sim, respondeste. Já agora, só porque já encontrei o recorde do Luka Doncic, estava à procura, então foi o primeiro jogador da história da NBA a marcar pelo menos 30 pontos numa série de 9 vitórias consecutivas da sua equipa. O Wilt perdia muito, isso é verdade. Um feito que nem o Wilt, nem o Shaquille O'Neal, nem o Kobe Bryant conseguiram, nem o Michael Jordan, né? conseguiram ter. Já agora, não sei se queres saber as médias as médias do Doncic nesse espaço de 9 jogos. Foram 41 pontos de média. Pois, eu li que ele nos últimos 10 jogos, nesta série de 10 jogos, a 14ª da história da NBA, com pelo menos 40 pontos de média, são 48-8. Sim. Não faz sentido. Por último, o Rui Mascarenhas, olá aos três, com a chegada da March Madness, que portugueses têm mais potencial para fazer um brilharete, abreijos aos três. Tens estado a ver March Madness, não é? Onde tem St. John's, onde joga o único representante português no torneio masculino, o Ruben Pereira, eliminou um dos favoritos, não é? A equipa de Kansas, onde joga o Darren Peterson. Sim, não era de favoritos. Um dos favoritos, um dos favoritos é uma das equipas, pelo menos. Tinha favoritismo sobre St. John's. Sim. E tenho visto é que a Clara Silva no feminino tem jogado bem em TCU, não é? É assim, assim que se chama, uma das jogadoras mais importantes da equipa, mas queria deixar-te um bocadinho falar das tuas vibes relativamente à March Madness até agora, e sim, o que é que tens visto?
os nomes são esses e lá está. Pergunta talvez seja melhor dirigida ao Ricardo, porque temos muitos nomes na NCAA, cada vez mais, especialmente no lado feminino, e o Ricardo conhece bem melhor a realidade que eu, mas a nível de destaques são incontornáveis o Ruben Prey, porque está numa das principais equipas do campeonato masculino, vai jogar sexta-feira contra Duke, do Cam Boozer, uma das primeiras piques de 2026. O Prey este ano é suplente do jogador principal de St. John's, portanto é o 4 suplente, digamos assim. Ele fez 11 minutos por jogo na fase regular. A boa notícia é que tem subido o tempo de jogo nos dois jogos e o segundo jogo foi mesmo até ao fim, foi com buzzer beater. Ele jogou nos dois jogos 12 minutos e meio, fez 13, no total 13 pontos e 12 ressaltos, portanto está a contar e pode aumentar muito o destaque, porque nos jogos de March Madness são jogos de mata-mata, não está sempre lá, as cabeças não estão sempre muito frias e é muito fácil haver problemas de faltas numa equipa. E se a rotação interior de St. John's de repente, que é uma equipa muito física, faz a defesa ao seu cartão de visita, se não vão ter que se ver com o Cameron Boozer, que é um 4 na faculdade, portanto é previsível que ele saque bastantes faltas, pode ser que haja ali do nada, de repente temos o Ruben Prey debaixo dos maiores holofotes do basquetebol universitário a ser chamado a jogo 20-25 minutos, não sabemos, é sexta-feira para quem quiser ver. Duke, que é o primeiro seed da região da equipa de Ruben Prey, contra St. John's, que são os quintos. Não sei se viste já agora, posso fazer uma coisa, nesse jogo contra Kansas, que o St. John's ganhou com um sexto muito perto do fim, né, no último segundo, mas o gajo que marcou o sexto não tinha marcado nenhum ponto ainda no jogo. Não sei se viste isso. E também houve um jogo qualquer em que o tipo que marcou o sexto da vitória também assim no fim foi o primeiro sexto de 2 pontos que tinha marcado o ano todo. Estavas a ver em 4 de 2 pontos. Sim, na época acho que toda. lançava triplos, não sei, mas o ano todo, pá, eu adoro estas estatísticas do March Madness e lá está, esta aleatoriedade, não é? Tipo, que aquilo é o gajo, o base recebeu a bola, não é o jogador mais importante, não conseguiu meter a bola a ninguém, pronto, teve de ser ele aí, estás a ver? Teve de ser ele aí, não há mais descontos, não há mais nada, teve de ser ele aí. É engraçado ver isso, mas sim, desculpa, continua. A Clara também é sophomore, é uma jogadora de segundo ano no campeonato universitário como o Ruben Prey, e a Clara é uma boa possibilidade no futuro de chegar à WNBA. É uma jogadora diferente, ela transferiu-se de Kentucky para TCU porque queria mais tempo de jogo, queria ser titular. Jogou 24 minutos por jogo esta temporada, no jogo feminino tem 40, fez 9 pontos, 7 ressaltos, 2 desarmes de lançamento, uma ótima jogadora defensiva e está a dar cartas. TCU estão vivos, já ganharam 2 jogos, estão vivas as senhoras, já passaram 2 rondas também do March Madness. Ela em 29 minutos por jogo está com 15 pontos, 10 ressaltos e 3 desarmes de lançamento, portanto passa de jogar 24 minutos por jogo na fase regular para 29 minutos, portanto está a ser mais utilizada, e um dos jogos ganharam por 40 e tal, ela só jogou 19 minutos, portanto ela no outro jogou 39 dos 40 minutos, uma coisa assim, um disparate assim. E na próxima ronda a TCU são o terceiro seed da sua região, portanto seria expectável que na meia-final da região apanhassem o segundo seed, que eram as Iowa Cyclones, mas perderam contra a Virginia, portanto houve upset, o 10º eliminou o segundo na região da Clara, portanto para irem à Elite 8 precisam de eliminar o 10º classificado em vez do segundo. Elas são terceiras, esse jogo é no sábado, mas tanto o Ruben como a Clara, não sendo favoritos nem à sua própria região, já fizeram mais difícil, que sobreviveram ao primeiro fim de semana. St. John's ganhou ambos os jogos, TCU também, e por isso vamos ter 2 portugueses em lugares de destaque no segundo fim de semana da NCAA. As vibes gerais. O basquetebol universitário atravessa um período muito, muito giro, porque para quem não sabe, aqui há uns anos, não sei se no Covid, no pós-Covid, os jogadores puderam passar a ser recompensados financeiramente pelos seus serviços, disfarçado ali sobre direitos de imagem, não sei o quê, para não perder o estatuto de estudantes atletas, mas a verdade é que o basquetebol universitário atravessa um período de profissionalização grande, porque ao mesmo tempo que os jogadores começam a receber, neste momento há um mercado de transferências universitário em que os jogadores que estão nas faculdades pequenas e médias pequenas começaram a dar nas vistas, transferem-se todos para as universidades grandes no ano seguinte, são pagos por isso. E, por um lado, perdeu-se bastante o romantismo de haver as upsets e as Cinderelas, porque essas Cinderelas, uma Cinderela deste ano, para o ano, o seu melhor jogador foi para outra equipa qualquer. Portanto,
isso perde-se bastante. O ano passado foi a segunda vez na história da NCAA em que os 4 primeiros seeds chegaram todos à meia-final. Este ano o campeão em título, Flórida, já perdeu, portanto não vamos ter isso outra vez, mas a taxa de upsets baixou consideravelmente. Depois temos outro ponto, que é os jogadores, à medida que vão avançando nos anos universitários, podes fazer 4 anos na faculdade, e antes eles ao fim de 2 mandavam-se ou para o basquetebol profissional fora dos Estados Unidos, ou mandavam-se para o draft e fosse o que Deus quiser, porque era a única maneira que tinham de receber dinheiro. Eles agora recebem para ficar, portanto temos equipas muito experientes, que são quase profissionais, jogadores que jogam há 2, 3 anos juntos, e o produto é bastante melhor, do basquetebol universitário. Ao juntar a isso tudo, temos este ano uma classe de freshmen que é completamente ridícula. Portanto, quem ler os cabeçalhos sabe que o Caleb Wilson não entrou no torneio este ano porque se magoou, o Darren Peterson já foi para casa, o Dibanza já foi para casa, o Ken Boozer ainda está vivo, mas em particular a classe de bases, o Darius Acuff, o Kingston Flemings, o Keaton Wagler, o LeBron Fyland, há muita gente, não é daqueles anos em que as equipas estão a jogar e não há lá ninguém da NBA que venha aí, não. A juntar a muita gente com valor que joga ali há 2 ou 3 anos, há uma classe de freshmen, de calores, de jogadores de primeiro ano que vão daqui para o draft, que é uma qualidade absurda. Na escala Rissachet, onde é que o Rissachet neste draft seria escolhido em que lugar? O Rizaché, o António estará mais bem qualificado, mas eu posso olhar para um mock draft e sem grandes dificuldades digo-te que o Abaixo Rizaché do décimo. não entrava na lottery deste ano. Não entrava na lottery. Sim. O Rizaché este ano não era top 14 de certeza absoluta. Lindo. Pronto, já ficamos com uma ideia. Um hot take para fechar. Lucas, se calhar não é hot take, se calhar até nem é assim tão hot. De lembrar que o Flag pertencia a esta classe também, antes de Sim. se reclassificar e de andar um ano para a frente. Sim. Lucas, muito obrigado por este bocadinho aqui a falarmos de basquetebol e não só. Malta, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguir-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok, subscreverem o nosso canal de YouTube e ativarem o sininho, ou lá o que é. E também tornarem-se patronos do A Bola Não Mente em patreon.com/A Bola Não Mente, sem tilde, porque é um endereço e os endereços não têm tilde, endereço de internet. Lucas, obrigado. E até quarta, né? Vamos estar aí os 3 juntos. Temos aí uma surpresa, né? O Ricardo tem uma surpresa. Sorte sei que sim. Obrigado, João, por seres quem és, e tu és um gajo que, quando não tem internet em casa, ainda assim, tem de backup uma sala de pânico. onde não deixa de cumprir com a gravação do podcast. Pensei que ias dizer, tu és um gajo que quando não tem internet em casa é como o Lee Edson. Resolve. Pensei que era isso que ias dizer. Não, é difícil para ti. É difícil para ti. Não é um nome difícil para ti. Não, tenho muitas saudades do Lietzen e do Sporting do Lietzen. Tenho muitas saudades desses tempos. Certo. Já agora, um abraço a um rapaz que me cumprimentou no final de um dos dias mais entusiasmantes da minha vida desportiva nos últimos anos, que foi no final do Sporting Bodog Glimt, que tive a sorte de ver ao estádio, e houve um rapaz que... Sorte, mas a citação direta deste podcast foi: eu cometi a asneira de comprar bilhetes sem saber o resultado da primeira mão. É verdade. Mas tive a sorte de ver ao estádio e houve um rapaz que à saída veio falar comigo. E eu ainda estava assim meio, porra, ganda jogatana, e Vou andando, está bem? Está bem, até à próxima. Aquele abraço, fiquem bem.